E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 2, do capítulo 3. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na perspectiva de Jirkniv. Ainz falou, Jirkniv Unifarlord Alnix dono. Há quanto tempo? Enquanto lutava para controlar sua respiração em pânico, ele viu a forma do rei feiticeiro, que subia do centro da arena, até a mesma altura da sala VIP. Aquele rosto odioso dele estava em plena exibição. Deve ter sido para deixar que todos soubessem que era o próprio homem. Jirkniv falou, o mesmo para você, Gollum dono. Não achei que te encontraria em um lugar como este. Ele não tinha ideia do que dizer. Qualquer coisa que ele dissesse, poderia ser contra ele. No entanto, os lábios de Jirkniv não se abriram, como se tivessem sido colados. Ainz falou, o sentimento é mútuo, que coincidência. O rei feiticeiro riu, maldosamente. Ele obviamente não achou que fosse uma coincidência, e realmente não era. Jirkniv tinha certeza de que tudo isso fazia parte do esquema de Ainz ou Algoon. Assumindo o controle das negociações secretas com a teocrácia, ele simultaneamente pressionaria tanto o Jirkniv e a teocrácia, quanto os impediria de se aliarem uns aos outros. Isso foi obra de uma genialidade verdadeiramente distorcida. Ele limpou a palma das mãos suadas em suas roupas. Muita informação deve ter vazado. A questão era quanto ele sabia. Assim como Jirkniv estava lutando para pensar, as luzes odiosas nas órbitas do rei feiticeiro se voltaram para os emissários da teocrácia. Ainz falou, amigos seus, vossa majestade. Jirkniv não tinha como responder à pergunta de Ainz. Esta não foi uma questão simples. Foi um teste de suas intenções. Ele mentiria para proteger as pessoas da teocrácia, ou as venderia para fortalecer as relações com o reino feiticeiro. Era um esquema tão malicioso que Jirkniv começou a sentir náuseas. Aquele crânio sem emoção parecia estar distorcido pelo mal. Provavelmente, estava zombando de Jirkniv, que não podia falar. Ainz falou, o que está errado? É o Nix, não, Jirkniv dono. Você parece pálido. Você está bem. O fato foi que, ele pareceu genuinamente preocupado. Primeiro desgostoso, e depois aterrorizado. Ele se sentiu como um pequeno animal se contorcendo dentro de uma mão amorosa. Como ser humano, era natural sentir o terror envolvido naquela alegria. Jirkniv falou, tudo bem, não é nada. Parece que fiquei um pouco tonto por levantar tão de repente. Ainz falou, então é isso. Bem, eles dizem que seu corpo é seu melhor tesouro. É melhor você cuidar disso. A desculpa de Jirkniv soava muito pouco natural, mas pelo menos, ele estava fora do anzol, por agora. Ele estava esperando o momento certo para acabar com sua presa, ou ele estava sendo envolvido em um amado passatempo de sadismo. Ou talvez. Ainz falou, então, vocês, cavalheiros, gostariam de se apresentar. Eu sou o rei feiticeiro, Ainz ou Algoon. Talvez isso fosse o que ele estava querendo. Como ele, o líder de um país, já havia declarado seu nome, o outro lado não podia recuar, sem dizer uma palavra. Se eles dessem um nome falso, e o rei feiticeiro soubesse seus nomes verdadeiros, como ele reagiria? Pare de brincar com a gente. Sua expressão não havia mudado, ou melhor, porque era um crânio, sem pele e sem carne. Ele não só não tinha olhos, mas as órbitas vazias de seus olhos estavam ocupadas apenas com chamas carmesins, das quais nenhuma emoção poderia ser lida. No entanto, Jirkniv podia sentir um sorriso maligno se ampliando. O emissário falou, muito obrigado, e, na verdade, teríamos nos apresentado também. No entanto, uma emergência extrema aguarda nossa atenção, por isso, devemos sair imediatamente. Tenho certeza de que Sua Majestade ficará feliz em lhe contar sobre nós mais tarde. Os emissários se levantaram de seus assentos. Ainz falou, é mesmo. Que pena. Espero que nos encontremos novamente. Por favor, vão em paz. Então, ainda há a questão da partida. Então, por favor, me desculpe. Com essas palavras de zombaria, provavelmente, o rei feiticeiro desceu. Quando sua forma desapareceu abaixo, os emissários olharam para Jirkniv. O emissário falou, como você ousa armar isso? Jirkniv falou, não, eu não fiz. O emissário falou, você não fez. Não importa como você olhe, ele sabia tudo sobre aqui. Tudo que ele fez é claramente zombar de um bando de tolos que estão se movendo exatamente como ele previu. Quanto disso você contou a ele? Quantas pessoas você iria trair para salvar seu próprio país?
Você deve ter pedido a ele para usar aquela magia, e logicamente destrutiva também, não é? Jirkniv olhou, desesperadamente, para os sacerdotes, procurando ajuda. No entanto, ele não viu suspeita e dúvida em seus olhos, mas hostilidade e decepção. O rei feiticeiro havia dado um golpe magnífico, no momento mais oportuno, do tipo que aleijaria totalmente o Império. Ele disse ao Império que eles não tinham escolha, a não ser trair a humanidade. Jirkniv falou: por favor, acredite em mim, eu não vendi essa informação para ele. O emissário falou: mesmo se acreditássemos em você, não há como negar o fato de que toda a sua operação foi comprometida. Majestade, estou triste em dizer que não nos encontraremos novamente. Depois de dizer isso, os emissários partiram, seguidos pelos sacerdotes. Jirkniv falou: espere, eu te proíbo de deixar esta sala, até que ouçam minhas opiniões. Nimblebaz e Oot sacaram suas armas, e se prepararam para fazer o movimento. Quando Jirkniv lutou para restaurar alguma vida ao seu coração despedaçado, ele olhou para os dois sumos sacerdotes. Os emissários nem sequer olharam para trás quando saíram. Jirkniv falou: você, diga o que os templos pensam. O que você acha do rei feiticeiro? O sumo sacerdote, do Deus do Fogo falou: o rei feiticeiro é um ser Undead, e nós não vamos permitir que ele se chame rei. Antes que Jirkniv pudesse responder, o sumo sacerdote, do Deus do Fogo continuou: no entanto, não podemos derrotá-lo em batalha. Por isso, devemos encontrar alguma maneira de destruí-lo. O sumo sacerdote, do Deus do Vento falou: sua traição foi prevista, ó Imperador. Você que foi seduzido pelo poder do mal. Essa declaração, feita pelo sumo sacerdote do Deus do Vento, ilustrou claramente sua hostilidade em relação a Jirkniv. Isso foi extremamente ruim. Os templos não podiam influenciar o governo. No entanto, eles podem decidir excomungar o imperador, que estava em aliança com o inimigo universal, os Undeads. Ele não podia expurgá-los, porque os templos estavam encarregados da cura, assim como os salvadores das almas das pessoas. Se ele fizesse isso, o império se desmoronaria por dentro. Para Jirkniv, aquele único movimento de Ainz ou Algon parecia a varredura da foice de um ceifador. Mesmo se ele não fizesse nada, o império entraria em colapso. Então, o reino feiticeiro encontraria algum motivo para o contato. Se fosse Jirkniv fazendo isso, ele usaria uma desculpa, ao longo das palavras de: o país de nosso aliado está no caos, então, estamos enviando tropas para ajudar a manter a ordem pública. A julgar pela reação deles, a teocracia Slane não criticaria o reino feiticeiro por fazer tal coisa. O reino não teria forças para fazer nada a respeito, enquanto o Conselho Estadual levaria um tempo para fazer tal declaração. Que tipo de incentivo ele poderia oferecer para remover as dúvidas de seus corações? Ou melhor, manter seus compromissos, mesmo que tivessem dúvidas. Jirkniv sempre colocou esse assunto em primeiro lugar em seu coração, quando ele falou com outros, em sua capacidade como imperador. A maneira mais simples de levar as pessoas a agir era apelar para seus desejos. Jirkniv crescera sabendo que esse era o jeito certo de ver as coisas. Havia muitos humanos que eram governados pelo desejo por um rosto bonito. Isso não era surpreendente. No entanto, neste momento, Jirkniv não conseguiu encontrar uma resposta. Agora que os outros pensavam que ele havia traído a humanidade para trabalhar com os Undeads, não havia nada que ele pudesse oferecer a eles. Tudo que ele pôde fazer foi ser honesto e sinceramente contar o seu lado da história. Jirkniv falou: por favor, permita-me dizer uma última coisa. A astúcia daquele sujeito supera a minha. Esses desenvolvimentos podem muito bem ser feitos dele. Eu sei que eu não acreditaria tão facilmente se eu estivesse em seu lugar. Eu realmente não vendi vocês. E, embora você também não acredite nisso, como ser humano, quero lhe dizer uma coisa. O reinado do rei feiticeiro é muito misericordioso. O povo de Irrantel ainda vive em paz. O sumo sacerdote falou: mas não temos ideia de quanto tempo isso vai durar, não é? Jirkniv falou: possivelmente. Mas por enquanto, pelo menos, eles estão seguros. Se iniciarmos uma guerra que não podemos vencer, o nosso país começará a percorrer o caminho da aniquilação. Então, espero que você pense com cuidado, e não faça movimentos bruscos. Os dois sumos sacerdotes se entreolharam. Então, sua hostilidade anterior, em relação a Jirkniv, pareceu suavizar um pouco. O sumo sacerdote falou: parece que podemos ter sido muito emocionais.
Se essa criatura Undead realmente é como dizem os rumores, não podemos descartar a possibilidade de que tudo isso possa ter sido parte de seu plano. Então, podemos nos encontrar de novo, em algum lugar, se for o caso. Jirkniv falou. Obrigado. E antes disso, eu tenho um pedido. Não importa onde, por favor, observem a luta na arena. Se vocês puderem ver uma maneira de derrotá-lo, por favor, me diga. Jirkniv abaixou a cabeça. Conspirações incluídas, não havia como derrotar Ainz em uma batalha de inteligência. O coração humano era o único trunfo deixado para aqueles que desejavam combatê-lo igualmente. Aplausos vieram do andar de baixo, e Jirkniv se virou para olhar. Jirkniv falou. Boa sorte, senhor Marcial. Ó, céus! Jirkniv orou seriamente pela vitória do senhor Marcial. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.